Bom dia. Está no ar o seu programa A Voz de Correntes. Aqui em São Paulo são 9 horas e 30 minutinhos em ponto. Eu aqui e você em qualquer parte do Brasil e do mundo. Hoje aqui em São Paulo está um dia lindo e maravilhoso. Está um sol, né? Está um tempo gostoso. E nós vamos começar a nossa jornada pelo Brasil e o mundo. Meu bom dia especial ao meu estado de Pernambuco, a todos vocês aí, e também a vocês da cidade de Correntes, meu torrão querido. A vocês de Lagoa de Ouro, Garanhuns, Palmeirina, né, Brejão, Bom Conselho, esse meio de mundo afora por aí, a vocês o meu bom dia. Estamos começando a nossa programação, né, que já virou rotina, porque a gente começamos numa pequena teia de aranha, ela foi crescendo, e virou uma teia de aranha desse tamanho. A aranha que era pequenininha virou um aranhão assim, que não é brincadeira. Mas a gente estamos conseguindo chegar bem pertinho dela para acabar com essa aranha, né, que tanto devorou aí a cidade de Correntes. Mas vamos para o que é bom, né? Há uma coisa que a gente não gosta de falar, mas às vezes temos que falar. Vocês sabem que o crime de pedofilia é o crime mais abominável na face da terra. Ele não é aceito nem pelos criminosos. Nenhum criminoso aceita o pedófilo. Tanto é que quando a polícia prende um pedófilo, ele vai para a cadeia, ele fica isolado do restante dos presos. Porque os presos não querem ele junto, né? Ele é um ser humano desprezado até na cadeia. Pelos mais criminosos ou ladrão que seja, não querem. Não querem conviver com esse tipo de gente. Para você ver o que é o pedófilo. Que nem o criminoso aceita ele. O ladrão não aceita, o traficante não aceita. Aqui em São Paulo, né? Eu digo isso porque nós temos muita reportagem, histórias, né, reais de julgamento feito pelo crime organizado em cima de pedófilo. Quando eles pegam um pedófilo, que estrupou uma criança ou que estrupou um adolescente, eles levam a julgamento, eles mesmos. E no julgamento, eles filmam. Há várias filmagens na internet mostrando eles julgarem esses pedófilos e condená-los à morte. Degola o pescoço. É isso que eles fazem. Isso aqui acontece constantemente aqui em São Paulo. Por isso, o pedófilo, quando é descoberto, ele se entrega. Porque ele sabe que se ele ficar, ele vai morrer. E quando ele vai para a cadeia, ele tem a garantia de vida pelo Estado, que ele põe um lugar seguro, chama-se seguro de vida. Ele é um condenado 2 vezes. Condenado que vai pagar pelos seus crimes, condenado que vai ficar isolado pro resto da sua vida. É isso a vida de um pedófilo, né? Porque ele é, assim, um doente mental. O pedófilo, ele está conversando com você, mas ao mesmo tempo a sua mente doentia, ela está maquinando mal, porque ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Eu, no decorrer deste programa, eu vou mostrar um vídeo, né? Vídeo não, isso aí, como é que chama-se isso, ô doutor? Como é que chama isso? Eu vou mostrar um áudio, é um áudio longo. Eu disse a vocês, aí, Corrente, no estado, e também o estado de Pernambuco, que é o Brasil, que eu não ia medir quanto eu gastaria para ir buscar os meios para mostrar ao povo de Corrente que criou-se aí uma quadrilha de pedófilos. Não foi um. Existe aquele que é o dono de tudo. Mas existem os que ficaram a seu redor. A gente primeiro falava de ratinho quando eu falava de roubo, né? De empenho da prefeitura, né? Roubo das merendas escolar, roubo dos remédios do hospital, tá? Roubo dos negócios de gasolina.
Então eu achava que eu estava abafando, mostrando aquele roubo. Na verdade, não eram os roubos que a gente ia mostrar lá na frente, porque isso jamais passou-me por a minha mente, que havia se formado em Correntes uma quadrilha de pedófilos para estuprar criança de 14, 15, 16, 17 anos. Eu jamais imaginei que na história do meu torrão, ou o povo de Pernambuco pudesse imaginar que isso acontecia numa cidade. Eu tenho certeza que o estado de Pernambuco está em choque em saber que políticos, homens que disputaram prefeitura, vereadores, era aliciador de criança para estrupar. Eu jamais imaginei o povo de Pernambuco, as autoridades de Pernambuco, que vão ter que tomar conhecimento de tudo que já estão tomando. Exclusivamente ontem, eu ajuntei todos os áudios, né? Ajuntei aquele vídeo que eu fiz com o rapaz aqui, o primeiro e o segundo, né? E eu encaminhei para aquele processo que está correndo sobre segredo de justiça aí na promotoria, na cidade de Correntes, mostrando mais os fatos ainda e os áudios e os vídeos do rapaz confessando o seu sofrimento que passou na mão desses estrupadores aí na cidade de Correntes. Porque enquanto você, Ademilson da Bahia, fica aí com essas conversas fiadas, indo na delegacia fazer BO, eu faço o contrário. Eu trago fatos reais para levar à justiça. Para mostrar que ele tem que tomar providência e você é um doente. Povo de Correntes, esse homem hoje ele é um doente. Deixa a política de lado. Vamos esquecer a política. Vamos falar do ser humano. Vamos falar de um doente. É Ademilson da Bahia, né? O Anderson, o Sidney, Nego Luciano, o Jefferson, tem mais outro. Esses estão tudo doentes. Esse povo precisa de tratamento psiquiatra. Ponha isso na cabeça de vocês. Esqueça a política. Eles são doentes mentais que precisam de tratamento médico psiquiatra. E se vocês não fizerem isso com urgência, vocês vão chorar e muito na cidade de Correntes ao ver seus filhos ser destruídos por esses doentes mentais. Eu vi uma senhora daí de Correntes, para mim é uma doente também, entra nos meus comentários, aí, olha só, mas ele deu para ele porque ele quis. Você veja o tamanho da mentalidade, da mente humana, uma doente. Ele pergunta para a senhora, se fosse seu filho, a senhora ia dizer isso ou a senhora ia dizer, eu quero justiça? A senhora ia dizer que ele era um monstro, um doente, ou a senhora ia dizer, não, ele deu porque ele quis? Né? Eu vou mostrar essa gravação, não agora não, doutor, peraí. Ela é longa. Eu quero que vocês ouçam com carinho, porque não é eu falando, não. Não é o Ilha falando. É o filho do Ademilson da Rua da Bahia falando. É o próprio filho falando das torturas que sofreu do seu pai. Porque tortura, minha gente, não é você pegar um pedaço de pau e pegar um chicote do cara. Não. Existe uma coisa chamada a tortura psicológica, porque essa é a pior de tudo. Essa tortura, ela entra na mente do ser humano e destrói. Leva o ser humano a pensar em se matar, se suicidar, a tirar a própria vida. E vocês vão ver o filho dele confessando que já perdeu 15 quilos. Já emagreceu 15 quilos devido às torturas psicológicas que seu próprio pai o impôs. E vocês vão ver dizer, eu não considero ele como pai, porque isso não é pai.
pai não faz o que ele fez comigo. Preste bem atenção a isso que ele diz nos seus vídeos. Vocês vão ver. Vocês vão ver esse garoto que eu não conheço. Não conheço. É dizer que não sabe o que vai acontecer agora com a família. Com ele, que ele fala maninha, né? Tem essa coisa aí de falar maninha. Eu e maninha vamos viver agora. Porque ele tirou o meu sustento, o dinheiro que ele dava para sustentar o filho, ele cortou. O dinheiro que ele dava para a ex, acho que é a ex-mulher dele, ele cortou também. O dinheiro que ele dava para outro filho, né, que eu não sabia que ele tem que ter uma criança nova que nasceu agora, também cortou. Então ele cortou tudo que ele dava para sua própria família para que eles passem fome e venham chorar aos seus pés como ele faz com o povo de Corrente. Isso é uma doença ou não é uma doença? Porque o cara que não tem consideração com a própria família, com seus filhos, com seu neto, ele vai ter com seu filho. Me diga, se ele vai ter com seu filho. A única coisa que ele vai fazer com o seu filho, né, é o que ele fez com o William, esse rapaz que está aqui sob minha custódia e está em tratamento psiquiatra. Porque se tivesse ficado aí, se não morresse de um jeito, morreria de outro. Ele está indo todo dia em um psiquiatra tomando remédios controlados devido às consequências miseráveis que foi imposta aí pelo esse Ronei, tá? Pelo Ademilson e mais outra meia dúzia que queria ele de qualquer jeito, assim como fizeram com outras crianças. Eu vi ontem também outra coisa abominável, vergonhosa. É um pastor aí, orando na cabeça dele. Tá todo mundo a mão na cabeça dele, tá? Pra tirar, pra Deus o protegê-lo. Pastor! Ô pastor, o senhor já visitou as casas das crianças aí em Corrente? O senhor já foi orar na casa das crianças de 13, 14 anos para saber qual é daquelas que foram torturadas, estrupada por esse assassino? O senhor já foi? Não foi não, Zé. Sim, porque o senhor não tem interesse lá, não tem nota de 100, de 200, pra pôr no seu bolso. O senhor já foi na casa do filho dele para saber como o filho dele se encontra após as torturas psicológicas do seu próprio pai? Já foi lá orar pelo filho dele? Já foi orar para a ex-esposa dele? Já foi saber como é que está a situação daquela família? Não foi. Porque isso não importa. Importa quando ele foi lá na sua igreja para que você mostrasse aos seus fiéis e orasse na cabeça dele. Mas diz Deus que o pastor é responsável por suas ovelhas. Um bom pastor conduz suas ovelhas ao bom pasto, e o bom pasto é o nosso Criador. O mau pastor conduz as suas ovelhas ao abismo, que é o inferno. Lembre-se disso. Lá na frente Deus diz também, que eles dizem: Senhor, mas eu falei tanto no teu nome, eu orei tanto no teu nome. E o Senhor diz: afastai de mim, Satanás, porque eu não te conheço. Então faça isso, pastor. Pegue as pessoas e vá visitar essas casas, casa por casa, na cidade de Corrente, na cidade de Palmarelo, Poço Comprido, Garanhuns, Lagoa de Ouro. Vá lá orar naquelas casas. Faça isso. Vá orar lá na casa da ex-esposa dele, do filho dele, que o senhor vai ver ele clamando e dizendo: eu não considero isso mais como meu pai. Palavra do seu filho não ia. Mas você não foi. E tenho certeza que você não vai. Então são muitas coisas, minha gente, que tá errada. Né? Ontem, vocês veem, eu tô aqui em São Paulo. Ontem os dois, o Ademilson e o Rony,
Estavam lá embaixo, perto do posto de gasolina, só faltava sair na foice e na peixeira. Porque o Ademilson, né, esse estrupador, não esperava que o Ronei fizesse aquelas confissões de amor, né, disputando um ser humano. E dizendo, ele também ama você, ele gosta de você, ele tá triste. Ele jamais imaginava que o Ronei tinha feito aquilo. Então, imagina ele com o Ronei se explicar para ele tudo aquilo. Imagina só. Como ele jamais imaginaria que ele vai ver o filho dele falando das torturas que ele sofreu. Olha, pastor, ele para torturar o seu filho, preste bem atenção, o filho que está dizendo, não sou eu. Ele rapou a cabeça do filho dele por tortura. Essa se chama tortura psicológica. O filho dele tá falando. Cortou as calças do rapaz. Você entendeu? Então é esse tipo de gente que nós estamos convivendo. Essa quadrilha de estrupador aí, de doente. São meia dúzia de homens completamente doentes e que tem que ser levado, você entendeu? Para um tratamento psiquiátrico à disposição da justiça. Eu não estou falando de política, pelo amor de Deus, eu não estou falando de política. Eu estou falando de salvar vida. Salvar seu filho das garras de um criminoso. E pelo menos ainda salvar esse povo para que eles possam ter tratamento em um hospital psiquiátrico do governo. Solto é que eles não podem permanecer. Eles não podem, eles não têm condições de conviver com a sociedade. Não tem. Porque é um perigo esses homens soltos para as crianças, não só de corrente, mas as crianças ao redor de corrente. É um perigo. Porque o pregador, ele não tem horário para dar o bote. Não. Quando você menos espera, pum, ele já devorou sua vítima. É como um animal faminto. Certo? É isso que eles são. O animal, ele é faminto, ele mata para se alimentar. O pedófilo, ele é um doente, né? Ele tem que fazer as suas vontades sexuais do seu momento. Ele não importa quem é. Não importa. Os seus desejos sexuais, ele vem na sua mente doentia de repente. E naquele momento que ele estiver na sua frente, puf! Aí eu pergunto para vocês aí. É isso que vocês querem para a corrente? É esse tipo de pregador? Esse tipo de devorador que vocês querem para a corrente? Ou vocês querem pedir justiça para que esse povo tenha tratamento em essas mentes doentias que eles têm? É vocês que têm que dizer isso. Eu não estou falando de política. Isso não tem nada a ver com política. Porque essa doença você já nasce com ela. Você cresce com ela. E a única coisa que sua mente reproduz é a vontade sexual que eu tenho de satisfazer o meu desejo é em cima de um inocente. Nada mais do que isso. Doutor, põe aí no vídeo. Eu quero que vocês tenham paciência, porque o vídeo é um pouco longo. É o filho dele falando. Qual é o nome? Tá aí embaixo o nome do filho dele. Neto Tenório. Como? Neto Tenório. Neto Tenório. Acho que é o filho mais novo dele, né? Eu quero que vocês ouçam e depois vocês tiram a conclusão de vocês. Você entendeu? Aqui é só apertar agora aqui, né? Só apertar. São vários... Acho que até já saiu aqui. São várias e várias coisas, vai tudo em seguida. Não é meu, viu, Ademilson? É seu filho. E o pior não é nada, pior que eu soube que eu tô passando por errado na história toda, sabe? Porque eu soube que os comentários que estavam rolando no meio da rua, tá dizendo que eu
Basicamente, deixei ele de lado depois de tudo que ele fez por mim, essas coisas tudo, dava dinheiro, não sei o que, cuidava de mim. Mas é tudo mentira, amigo, não acredite. Eu não vou deixar sem motivos ninguém. Eu deixei justamente pelo fato de não aguentar mais aqueles gritaria dele, o xingamento toda hora, falando da minha roupa, falando do meu jeito de andar, de falar, de tudo. Eu tava cansado, sabe? Aí de vez eu deixei, sabe? E tu sabe dizer se muita gente tá sabendo disso já, hein? Ixi, mas deve estar cheio em correntes essa história toda, né? Agora como o povo sabe, hein? Jesus. Decisão, porque a pessoa que depende financeiramente de uma pessoa, a pessoa não pode estar tomando decisão precipitada para depois se arrepender. Aí, meio que eu tomei uma decisão precipitada, agora eu tô ferrado, né? Porque ele tirou até o dinheiro da minha mãe, a coitada da minha mãe. Sem dinheiro agora, sem trabalho, sem nada. Sem ela ter nada a ver com a história. Eu só saí de lá porque eu tava com ansiedade, com vários problemas mental. Como você sabe, eu tomo remédio de ansiedade. E eu não tava aguentando mais, sabe? Era uma pressão psicológica que eu tava passando. Muito estresse mesmo. Aí a coitada da minha mãe, ele cortou o dinheiro dela, cortou meu dinheiro e agora eu tô mais manhã morando aqui. Não sei como vai ser os próximos capítulos, né? A história, como vai resolver-se, mas eu não sei. Não, eu sei, amigo. Oxe, eu tô tentando resolver essa situação. Eu mesmo vou fazer meu currículo, porque como eu já tenho 18 anos, eu posso ir em Garanhuns. Vou tentar ir eu mesmo, né? Pagando um Uber, alguma coisa. E para Garanhuns, botar meu currículo nas lojas lá. Quem sabe eu não seja chamado, eu vou trabalhar em Garanhuns. Agora, tipo, eu ia fazer uma live, amigo, assim, sabe? Para o povo de corrente saber a verdade, pra depois não estar passando como errado. Mas eu disse, eu não vou fazer não, porque pode ser que eu me prejudique mais ainda, sabe? E assim, quem sabe meu pai não fez isso depois se arrependa, né? Porque ele não vai, eu creio, eu peço a Deus, assim, né? Que ele pense nas atitudes dele, porque ele foi muito escroto de cortar o de mãe, a mãe chorou que nem a gota. Ela tem problemas de pressão, a porra toda, remédio controlado, não sabe nem como vai comprar, porque não tem condições. Agora pra viver vai ser horrível, viu? Sem brincadeira, eu tô falando sério. E a gente tá perdida aqui na casa dela, assim, ainda muito triste, né, com a situação toda, porque a gente não esperava que tomasse esse rumo, mas é isso. Não, eu sei, amigo, oxe, eu tô tentando resolver essa situação. Eu mesmo vou fazer meu currículo, porque como eu já tenho 18 anos, eu posso ir em Garanhuns, vou tentar ir eu mesmo, né, pagando um Uber, alguma coisa, e para Garanhuns, botar meu currículo nas lojas lá, quem sabe eu não seja chamado, eu vou trabalhar em Garanhuns. Agora, tipo, eu ia fazer uma live, amigo, assim, sabe, para o povo de corrente saber a verdade, pra depois não estar passando como... É verdade, amigo. Olha, desde a semana passada que eu tava com essa ladainha, trazendo aos pouquinhos coisas pra casa de manhã, sabe? Tipo, minha roupa, essas coisas. Porque chegou a um ponto, amigo, de eu não conseguir mais viver com o meu pai, sabe? Porque, tipo assim, ele é muito rígido, exigente demais. A pessoa não aguenta. Se tu vivesse com ele, tu ia ver. Ele quer que eu saia mais dele. Ele não pede, ele não sabe pedir, sabe? Ele obriga. Tu entende? Ele obriga a pessoa a fazer as coisas sem a pessoa querer. Ele já mandou uma vez rapar meu cabelo, dizendo que meu cabelo era desviado. Olha, eu já passei por tanto problema na minha vida. Sabe aquelas calças? Calça normal, de homem, que ele reclamou até disso. Uma calça normal de homem, eu acho que tu tem. Se eu não me engano, chama calça jog. Que tem um elástico no final assim, masculina. Oxe, rapaz, você viu esses elásticos que eu tenho essas calças? Eu tive que cortar minhas calças tudinho, pra tu ver a escrotidão que ele fez comigo. Cortar minhas calças. Eu passei por tanto problema na minha vida que tu não tem noção. Já fui chamado de doido, louco, maluco, a peste toda. Já que é pra dizer a verdade, eu vou dizer, né? Ô, amigo, eu sei. Muito obrigada, amigo. Você é um anjo. Com certeza. Mas eu sei que você também tem ansiedade, meu filho. Então não bota correr na cabeça, não, viu? Porque senão você vai endoidar com um problema que nem seu é, amigo. Nem seu é. Se não ficar assim também não, viu? Eu tô até bom, eu tô bem, muito melhor do que no começo. Porque no dia que eu fui humilhado, basicamente, lá em casa, chamado de ladrão, só porque eu queria trazer minha televisão, que tava dentro do meu quarto, e meu guarda-roupa, eu fiquei mais abalado nesse dia, né? Porque eu não sou ladrão, eu não sou nada dessas coisas. Pelo contrário, no lugar de eu roubar alguma coisa, eu pego o que é meu, que eu pensava que era meu. Mas aí, né, como é as coisas dele, eu quase mandava ele enfiar dentro do cu dele, né? Porque um homem tão rico que nem aquele, né, de meu da Bahia, porque eu não vou chamar nem de pai, que uma pessoa dessa que me chamou de ladrão me humilhou das piores formas, sem eu ter feito nada, não é o meu pai, né? A verdade é essa.
Amigo, nunca ele chegou a me bater, mas a gritaria dele, as falas dele, as coisas que ele fala com a pessoa é pior do que uma lapada. Às vezes eu queria receber uma lapada, sabe? Porque a lapada passa, mas as coisas que fala pesada não passa não, fica na mente da pessoa toda hora, passando. Hoje em dia, só até pra dormir, eu tô com insônia justamente por esse fato de só ficar pensando nessas coisas ruins que ele falava pra mim. Ô amigo, não fica assim não. Oxe, imagine eu e minha mãe. Eu tô muito triste por minha mãe, sabe? Porque ela não merece estar passando por isso. Ela chorou tanto já. Ela disse que não acredita que ele fez isso. Ele quer mesmo a miséria, sabe? Na minha família. Ele já fez, cortou tudo meu irmão. Meu irmão já não tem condições nem de se manter com a filhinha dele nova. Oxe, olha, a gente já passou por tanto perrengue, esse... Não sei não, o pai tem uma cabeça muito assim, sabe? Que não sabe, não pensa no que fala. Já me chama, olha, tanta coisa, olha, tu não tem noção. Justamente, eu acho que eu tô passando como um vilão, né, na história. Como tu mesmo disse, que o povo já tá comentando no meio da rua, que eu, né, basicamente deixei ele de lado, peguei minhas coisas e fui-me embora. Sem dar satisfação. Porque é a pessoa que é a vítima, porque eu sou a vítima da história toda, né? Porque o mal o povo sabe do que eu passei pra estar fazendo isso. Eu sou a vítima, a real vítima. É verdade, amigo. Olha, desde a semana passada que eu tava com essa ladainha, trazendo aos pouquinhos coisa pra casa de manhã, sabe? Tipo, minha roupa, essas coisas. Porque chegou a um ponto, amigo, de eu não conseguir mais viver com o meu pai, sabe? Porque, tipo assim, ele é muito rígido, exigente demais. A pessoa não aguenta. Se tu vivesse com ele, tu ia ver. Ele quer que eu saia. Olha, amigo, eu passei por tanto perrengue lá, tanto perrengue, que eu emagreci, sabe quantos quilos? Eu era bem gordinho, amigo. Tanto perrengue que eu emagreci 15 quilos. 15 quilos, você tem noção? 15 quilos. Eu tô magro, uma vareta. Vixe, o apetite meu tá acabando, sabe? Eu tenho medo até de pegar depressão, que Deus o livre, mas agora que eu tô mais maninho, eu vou ficar mais melhor emocionalmente, né? Porque era tanto grito que eu escutava, tanta mensagem ruim. Olha, só tu vê. Então, vocês ouviram? Esse é o filho, né, do Ademilson, da Rua da Bahia, né? Esse é o filho dele. É o filho dele contando a sua história. A sua história. Ele não perdoa o filho, ele não perdoou o outro filho, ele não perdoou o neto nem a ex-mulher. Não. Ele passa por cima de todo mundo como um trator. Você viu ele dizendo que ele cortou tudo, as ajudas que ele dava? Quando ele cortou a ajuda da ex-mulher, cortou do filho. Cortou do outro filho que eles estão sem saber como vão sustentar aquela criança, seu neto. Aí se ele não tem amor por sua família, ele vai ter pelo seu filho? Me diga, ele vai ter pelo seu filho? Porque quando ele cortou a ajuda daquela família, ele sabia que aquela família ia passar necessidade, que seu neto ia passar necessidade. Ele não pensou nisso, não. Eu posso, eu vou fazer. Se vocês quiserem, vão ter que vir se arrastando a meus pés, né? Pedir esmola. Aí eu vou dar. É uma mente doentia ou não é? Que nem o filho disse. Eu preferia que ele tivesse me dado uma surra. Pegado um chicote e pum, pum. Eu sofria naquele momento aquela dor daquelas pancadas. Mas não ia ficar sofrendo o resto da minha vida. Igual ele está dizendo que ficou e está doente. É mais um doente. É incorrente para se tratar com um psiquiatra. É mais um doente. Só que esse doente agora é seu filho. Não é mais aquele que ele estrupou, que está aqui em São Paulo. E vocês ainda têm coragem de ficar... Eu não sei mais o que dizer dentro de corrente. Eu não sei mais. Essas mães, esses pais deviam fazer uma passeata em corrente. Uma passeata, vocês não podem ficar com medo. São seus filhos. Vocês vão lutar pelos seus filhos. E esqueça a política. Lute pelos seus filhos para que eles fiquem livres desse doente. Desses doentes, né?
Faça aí, povo de Lagoa de Ouro. Eu confio em vocês, meu Deus. Faz uma passeata aí. Caraiús, faz uma passeata mostrando que o povo não aceita pedófilo, mas hoje em dia, no meio da nossa sociedade, fazem isso, pelo amor de Deus. Isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. Nem os criminosos aceitam isso. Nem os criminosos aceitam isso. Então a sociedade dessas cidades não pode aceitar e não pode conviver com esse povo. Eles têm que ser tirados do meio da sociedade e ser colocados em um lugar para tratamento psiquiátrico. É isso que eles precisam. Nada mais do que isso. Ou vocês fazem isso, ou vocês vão chorar amargamente lá na frente e não poderão dizer nada. Você sabe por que eu vou dizer? Quando esses caras cometeram novos crimes, que eles forem presos, os crimes deles são imputáveis porque vão dizer que ele é louco e o louco não responde pelos seus atos praticados. Não vai ter julgamento, não. Porque o psiquiatra vai dar um laudo, eles são loucos. São doentes mentais. A justiça vai apenas isolá-los num canto, que já era o que devia ter sido feito. É isso que acontece. Não vai sentar no banco do réu igual um criminoso, não. Não há julgamento desse tipo de gente. O julgamento deles é um laudo psiquiatra constatando que eles são doentes mentais e que eles precisam ficar no manicômio judiciário para tratamento para o resto de sua vida. Ou vocês fazem isso, ou o choro nessas cidades ao redor do Corrente aí vai ser muito grande. O meu abraço, meu carinho, com a minha tristeza, minha indignação, sabe? É tudo a minha revolta pelo que está acontecendo em meu torrão. E que do meu torrão se espalhou pelas cidades vizinhas e só Deus sabe onde já chegou. Um beijão a vocês e ficam com Deus.